E aí? Suave. Bem, meu nome é Alexandre de Maio, eu faço jornalismo em quadrinhos desde 2010. Antes eu já fazia quadrinhos e já trabalhava como jornalista há 10 anos. Tinha feito quadrinhos de ficção, baseado na realidade, mas ainda de ficção. Em 2010 eu comecei a juntar as duas coisas que eu mais amava, que era o jornalismo e o quadrinho. E desde então não parei mais, venho publicando matérias em quadrinho em vários veículos, de várias formas. E tamo aí, né? Eu sou Gabriela Guilhes, sou jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba. Também atuo como quadrinista, ilustradora e designer. E eu sou autora do livro-reportagem São Francisco, em parceria com o fotojornalista João Veloso. É um livro que fala basicamente sobre 3 aspectos que envolvem o Rio São Francisco. Então é a água, a seca e a obra da transposição. Eu sou Cecília Marins, eu sou jornalista e quadrinista, eu faço jornalismo em quadrinhos. Minha primeira reportagem foi o Parque das Luzes. Eu fiquei 1 ano no Parque da Luz, que é o parque mais antigo de São Paulo, conversando com as trabalhadoras do sexo de lá. Eu queria entender quem são essas pessoas por trás do tabu. Muita gente tem muita opinião formada sobre prostituta, acha que gosta, que não gosta, que é velha, que é nova, que usa droga, que não usa, que não tem família, que tem. Eu queria conhecer quem são essas mulheres de verdade. Essa foi minha primeira reportagem, foi meu primeiro quadrinho, eu nunca tinha feito nada assim antes. Falei, quer saber? Vou me jogar, sem saber do tamanho que ia ser do trabalho para fazer ou do tempo que a gente ia gastar. Mas no final eu fico muito feliz, deu muito certo. Elas também leram, curtiram, fiquei feliz. Sou Elo D'Angelo, sou ilustradora e quadrinista, também formada em jornalismo pela Casper e trabalho com jornalismo em quadrinhos também. Sou autora da HQ Isolamento, de Dora e Agatha, que são ficções, e também da HQ em quadrinhos Quatro Marias, que é um conjunto de perfis de mulheres que abortaram no Brasil. Meu nome é Carol Ito, eu sou jornalista e quadrinista, trabalho com jornalismo em quadrinhos há mais ou menos 8 anos. Eu tenho trabalhos publicados em lugares como Agência Pública, Revista Piauí, Revista Trip, Revista TPM, Caros Amigos. Eu faço reportagens sobre temas ligados a direitos humanos, política, gênero e feminismo. O jornalismo em quadrinhos, ele é uma área de atuação do jornalismo. O gênero, quando a gente fala de gêneros jornalísticos, a gente está falando de reportagem, entrevista, crônica, essas coisas assim. E eu posso trabalhar tudo isso nos quadrinhos. O quadrinho, ele vai ser aquela plataforma que vai trazer o gênero jornalístico. Por exemplo, São Francisco é um livro-reportagem em quadrinhos. A minha coluna na Mina de HQ são entrevistas em quadrinhos. Então a gente trabalha os gêneros dentro dos quadrinhos. Eu vou falar pra você que eu tava pensando nisso ontem, tava jantando ontem, eu falei, ai meu Deus, eu não sei o que responder, porque eu acho que é meio sexo dos anjos, sabe? O jornalismo em quadrinhos é uma técnica, que nem tem jornalismo em vídeo, jornalismo em texto, jornalismo em quadrinhos é a mesma coisa. Eu acho que ele é uma junção perfeita, assim, sabe? Ele é um quadrinho com um tempero a mais, ele é um jornalismo com um tempero a mais, eu acho que não sei, eu acho que não é um gênero, eu acho que ele é um meio pra você poder contar as histórias, sabe? Se eu fizesse uma reportagem de 20, 30, 40, 50 mil toques sobre o que eu vi no Parque da Luz, muita gente não ia se importar.
Mas quando eu desenho essas cenas, e eu desenho com respeito, que é uma coisa que tem que ser feita também. A mulher não pode me contar a cena de violência dela na maior, com vários dedos, com muito cuidado, eu vou lá e extrapolo essa confiança que ela me deu. Então, existe muito preconceito, eu acho, ainda com o jornalismo em quadrinhos. Primeiro porque as pessoas veem quadrinhos de uma forma já preconceituosa, vamos dizer assim, né? A maior parte, principalmente aqui no Brasil, a maior parte das pessoas ainda vê os quadrinhos só como tirinhas, né? Coisas mais lúdicas, com humor, ou coisas infantis, né? Turma da Mônica, quadrinho de super-herói. Lógico, tem o seu espaço e tal, mas são gêneros dentro do quadrinho, né? Então eu acho que ainda falta para as pessoas, para o público e também para os editores, né, entender o quadrinho como uma mídia específica que você vai usar para abordar qualquer assunto. Então, eu acho que ainda dentro das redações, principalmente com os editores mais velhos, existe ainda uma certa resistência ao jornalismo em quadrinhos, que vem se quebrando bastante. E veículos até tradicionais, como a Piauí, recentemente fizeram capas com jornalismo em quadrinhos, o Estadão. Então, eu acho que vem quebrando esses espaços, mas é algo que a nova geração de editores eu vejo muito mais antenada, com uma cultura maior no consumo de quadrinhos, né? Os editores antigos tinham muito menos a cultura de consumir quadrinhos e fica difícil de trazer isso para o jornalismo. E hoje você tem editores que já cresceram lendo jornalismo em quadrinhos ou cresceram lendo quadrinhos e conseguem aplicar isso no dia a dia das suas redações. Antigamente você acessava o veículo, hoje você acessa a rede social para ter contato com o conteúdo dos veículos. E nessa gritaria que é a rede social de foto da mãe, do gatinho, e o jornalismo tem que se destacar ali, um conteúdo visual como o jornalismo em quadrinhos acaba tendo um destaque maior e acaba sendo um novo formato, acaba sendo uma opção que vai sair do comum muitas vezes ali do que o veículo está tentando trazer ou tem costume de trazer, né? Primeiro, eu acho que o jornalismo em quadrinhos é uma ferramenta muito potente para captar a atenção, né, dos leitores. A gente vive na era digital em que a atenção das pessoas é muito disputada o tempo inteiro. Então você tem muitos estímulos, muita gente com muito conteúdo publicado. Então o quadrinho, de repente, vem como uma forma diferente de contar histórias não ficcionais também, né? Galaxy, 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 Galaxy. Agora tem uma outra questão do jornalismo, que talvez seja isso que você queira falar, que é o compromisso com a verdade, que é você tentar ser o mais fidedigno ao que você está falando. E aí acho que entra numa questão que já há um tempo, pelo menos nos meios tradicionais, foi um pouco superada, que é, mesmo uma fotografia ou mesmo um texto, ele tem uma interpretação do jornalismo, nada é 100% isento. Então cabe ao jornalista em quadrinhos manter a fidelidade do fato que ele está registrando, do mesmo jeito que um cara de texto ou um cara de, por exemplo, de fotografia, que pode mudar o ângulo. Para uma reportagem de quadrinhos, ela tem todo esse rigor, essa apuração, essa entrevista, essa checagem. A gente tem um compromisso com os fatos. Bueno, este caso es que hemos trabajado desde el inicio juntos con Priscila, la periodista, con Alexander, que lo ilustró, y nuestro equipo. Entonces trabajamos queríamos que fuese periodismo de soluciones, entonces hicimos una especie de guión en el que había cuál es el problema, dónde estaba llegando el gobierno a ciertos barrios, qué respuestas se está recibiendo, qué datos tenemos para ver si esto realmente es una respuesta favorable, qué contenido podemos tener, qué personajes. Entonces hemos trabajado desde el comienzo juntos, los tres. Quando você cresce consumindo jornalismo tradicional, vamos dizer assim, você cresce achando que aquilo é a verdade ou que existe um esforço do jornalista de falar 100% a verdade. Quem não faz faculdade de jornalismo, não estuda comunicação, raramente tem essa crítica, essa visão crítica de que o jornalismo não é 100% verídico. A gente não sabe, a gente não pensa que uma foto é enquadrada, que existe uma curadoria de personagens para um documentário. A escolha de uma palavra, às vezes, ao invés da outra, muda totalmente o significado do texto.
Quando eu tô brincando com os quadros, quando eu tô brincando com esses momentos da entrevista, eu consigo focar o olhar do leitor para outra coisa que não seja, por exemplo, só eu falando ou algo assim. Que um recurso de vídeo ou fotografia, que é um recurso visual, também tem isso, mas tem a sutileza do quadrinho de eu conseguir chamar aquele foco enquanto o balão de fala tá rolando, enquanto a narrativa tá rolando, eu consigo deixar um quadro de respiro só com alguma coisa que tava na parede, ou um quadro de respiro com um trejeito da mão. Eu costumo dizer que a gente é como se fosse toda a equipe de um filme. Tipo, a gente é o diretor, os figurinistas, o fotógrafo, o roteirista, só que é só a gente, é só a nossa cabeça. Então, é um processo muito louco, né? E você vai escolhendo ali o que você vai pincelar, os recortes, os detalhes, tudo sai da mesma cabeça, assim. O registro é muito mais a nossa experiência ali, né? A gente acaba trazendo essa subjetividade de contar sem ter registro. Eu acho que tem duas questões aqui. Tem a questão de quando a identidade da fonte precisa ser preservada, e aí o jornalismo em quadrinhos consegue entrar nesse lugar desenhando uma pessoa, sem precisar pôr tarja, esconder o rosto da pessoa, ou pôr uma tarja preta, mas simplesmente desenhando um rosto de uma outra pessoa, alguém que é um pouco parecido. Enfim, tem vários jeitos artísticos de você substituir aquela dificuldade que às vezes você tem numa matéria de uma pessoa que não pode se identificar. Acho que esse é um ponto e é uma das grandes qualidades do jornalismo em quadrinhos. Outro ponto é você ter situações em que estar com a câmera, fazer o registro, pode ou ser ruim para a matéria ou realmente levar a risco de vida do jornalista. Então, eu fiz a matéria, por exemplo, reportagem Meninas em Jogo, que o Tim Lopes ele morreu tentando denunciar, né, menores no baile funk e tal. Então tem situações que você é de muito risco, e aí a habilidade de poder ir sem uma câmera ela é muito bem-vinda e te ajuda bastante, e você consegue retratar. O meu último trabalho foi sobre a Cracolândia, mulheres que enfrentaram a pandemia na Cracolândia. Então a HQ chama Mulheres da Craco, né? É uma reportagem em quadrinhos que foi publicada em janeiro na revista Piauí. Nessa apuração eu entrei na Cracolândia, no Fluxo, com a ajuda, né, de uma pessoa que trabalha no movimento social, que já está ali, que é mais conhecida, né, que abre certos caminhos ali dentro. Eu entrevistei uma personagem, né, que estava ali vivendo em situação de rua, e depois, assim que eu saí da Praça Princesa Isabel, né, que era um dos pontos do fluxo da Cracolândia, eu saquei o celular e comecei a anotar o que eu lembrava, então estava bem fresco ainda, porque eu não podia entrar nem com bloco de nota, então... Parte do processo foi ir atrás das moças, mas a gente não queria ser muito ostensivo, a gente não queria invadir a privacidade delas. Porque, poxa, ela já tem que lidar com tanta coisa, com o cliente, com a sociedade julgando, com a galera tratando mal. Então eu não queria chegar entrevistando. A gente achou, dentro do Parque da Luz, tem uma ONG chamada Mulheres da Luz, fundada pela Cleone e pela irmã Regina. A Cleone é uma ex-prostituta. Ela é uma agregadora muito grande dos movimentos sociais, ela é incrível. E ela fundou a ONG junto com a irmã Regina, que é uma freira da Pastoral da Mulher Marginalizada, que já trabalhou com exploração sexual de menores em Colatina. E elas já falaram assim, olha, fofa, muita gente vem aqui querer conversar com elas, muita gente vem fazer um trabalho que nem o de vocês. Então vocês têm que ficar aqui com a gente, ficar um tempo e provar que vocês são sérias. Porque muita gente vem, pega a história delas, faz uma coisa super sensacionalista e depois a mulher não fica sabendo, depois a própria mulher se vê na TV, gravaram sem ela saber. Essas moças chegavam lá no parque, porque muitas vezes elas fazem uma refeição lá na ONG mesmo. A ONG fica bem no cantinho do parque, perto da grade. A gente falava, olha, a gente tá fazendo um livro com a sua história. A gente pode usar a sua história? Ah, mas eu não quero que mostre meu rosto. E a Cleone sempre do lado para dar aquele apoio moral. Não, tudo bem. Ó, eu sou desenhista, eu faço histórias em quadrinhos. Vamos mudar o rosto. Você quer criar uma personagem com seu nome, com seu rosto? O que você quiser. Tá, pode ser. Mas e meu nome? A gente troca. E minha roupa? A gente troca. E aí eu abria o caderno na frente delas e ela escolhia a bonequinha e eu ia desenhando.
Então, por exemplo, no caso dessa reportagem maior que eu fiz sobre aborto, eu criei rostos novos para as mulheres, né? Só que foi legal porque elas mesmas escolheram como elas queriam ser. Então, diferente, por exemplo, de um documentário onde você vai, tipo, cortar a cara da pessoa, né? Ou, sei lá, borrar a cara, borrar a voz, eu consegui dar a voz para elas. Elas eram ativas nesse processo, porque elas podiam escolher como elas queriam ser. A matéria Favela vs Covid, que foi o último trabalho maior que eu fiz, eu acho que ele alcançou muita gente fora do país, ganhou um prêmio de jornalismo em inglês. Eu acho que é o conteúdo recente, mas que também chegou em muitos lugares que eu sempre sonhei em estar com o jornalismo em quadrinhos. En primer lugar, porque queríamos hablar sobre estas iniciativas que estaban surgiendo en algunos barrios en São Paulo, cómo las comunidades se estaban organizando para crear estrategias solidarias y llegar allí donde el gobierno no estaba llegando. Y el cómic nos permitía dos cosas. Primero, no exponer demasiado a la gente a un rodaje con cámara o con fotografía, porque al final Alexander visitó aquellas casas, pero pues fueron juntos Priscila y él, tomó algunas notas, pero luego se basó mucho en fotografía. Si hubiésemos estado rodando en vídeo, tendríamos que haber estado muy presentes en un momento en el que no era ético estar presente allí y exponer a la gente a un riesgo. Entonces, por un lado teníamos eso y por otro, yo creo que fue muy bonito hacerlo sobre las favelas de una manera positiva, puesto que generalmente hay ciertos barrios y comunidades que suelen aparecer en los medios siempre por cosas negativas, cuando, como en todos sitios, hay cosas negativas y cosas positivas. El cómic nos permitía poner como héroes a todos estos vecinos de estos barrios que estaban haciendo estrategias maravillosas que cualquiera podría replicar. Fazer com que depois aquela história seja ouvida por quem me contou e que ela pense... Ela cuidou da minha história de vida, sabe? Então eu penso muito mais em cuidado do que em parcialidade. Se eu vejo que houve um momento de emoção durante a fala, se eu vejo que houve um momento de reflexão durante a fala, eu tento trazer isso para realmente trazer a verdade da pessoa para aquilo que eu tô contando. Eu acho que um dos atrativos do jornalismo em quadrinhos é que ele é uma reportagem, mas ele também é um quadrinho. A gente também tem esse meio, essa linguagem. Memória afetiva, né? Isso. Do quadrinho na nossa vida, que veio como uma leitura quando a gente era criança, a nossa alfabetização. Acho que tem esse lugar afetivo também do quadrinho, né? Sempre que eu falo pra alguém, eu tô te entrevistando, isso vai virar um quadrinho, a pessoa fica, nossa, que incrível, vou virar a Mônica, né? É muito diferente. E é recente, né? Os quadrinhos mesmo adulto é um pouco literalmente recente, porque o Brasil inteiro cresceu lendo Mônica, lendo quadrinhos infantis, né? Tem muito isso forte no Brasil e acho que tem uma certa dificuldade aí de entender que tem quadrinhos de outros estilos, mas eu percebo que essa nova geração de editores assim já trata muito diferente, né? Já tem muita referência, que era mais difícil no começo. Eu acho que vai muito também de, sei lá, o leitor que busca novas coisas, entender qual que é o ritmo de leitura dele, porque mesmo entre o jornalismo em quadrinhos, tem coisas muito diferentes. O Joe Sacca tá lagada de texto. É texto que só, caramba, naquele quadrinho, texto. E é um ritmo muito diferente, sei lá, do que a Carol faz, que é um negócio com falas bem mais curtas, é um negócio mais dinâmico. Então eu acho que é primeiro entender o seu ritmo de leitura pra aí pegar outras coisas que você quer ler, porque... Tá, beleza, quais são as coisas fora do jornalismo em quadrinhos que você gosta de ler? E aí, analisando esse ritmo, beleza, eu vou pegar então tal autor e tal autor. Sim. E pensar também dentro do jornalismo, o que você gosta do que você gosta de se informar sobre, né? Você gosta de ler jornalismo literário? Você gosta de ler sobre esportes? Você gosta de ler sobre entretenimento? E aí a gente tem que lembrar que o jornalismo em quadrinhos, ele engloba tudo isso. É possível falar de qualquer coisa, né, quando a gente faz jornalismo em quadrinhos. E aí eu acho que fica um pouco esse estigma de jornalismo em quadrinhos só pode ser sobre arte ou sobre quadrinhos, né? Ou tipo,
quando é uma coisa muito especial, vamos falar sobre super-heróis, o sucesso dos filmes da Marvel, nossa, vamos fazer uma reportagem em quadrinhos. Eu acho que o Ale faz um esforço muito legal de tipo, nossa, vamos fazer quadrinhos sobre tudo, tipo, sobre futebol, investigativo, sobre, sei lá, poesia, sobre lutas por direitos humanos, enfim, eu acho que isso que é muito legal, né? E as pessoas que estão querendo encontrar o que ler dentro do jornalismo em quadrinhos têm que saber disso. E saber também que não é necessariamente coisa séria, né? Porque a gente pensa em reportagem, a gente pensa sobre coisa séria. Ou abordagem séria, porque o corta-bundas, por exemplo, é um tema sério, mas o Thales fez uma abordagem jornalística que você lê aquele quadrinho de uma vez. E fica incrível, e fica dinâmico, e você chega a... Quase um humor ali. Você beira realmente o entretenimento, só que ele não deixa de ser respeitoso com a história que ele tá contando. Você dá risada, mas você não dá risada do relato da pessoa. Você dá risada das escolhas narrativas do autor, que são geniais. Da forma. Exatamente. A gente trata com não ficção, mas a gente também faz quadrinhos. Então vê o que você gosta e procura agregar isso na sua rotina de leitura. O desenho, acho que ele amortiza um pouco o impacto do tipo de notícia que a gente trabalha também, né? Então, a pessoa às vezes que ela ia ter até rejeição por uma matéria mais violenta, que tivesse uma foto daquilo, o desenho acho que faz esse filtro, um desenho que nem o seu, que é mais delicado até nos detalhes e tal, você consegue às vezes pegar temas e trazer para um lugar que a pessoa consegue entrar nesse assunto, porque muitas pessoas às vezes não têm, né, psicológico para entrar em alguns assuntos e o quadrinho acho que consegue fazer um filtro. Fora esse jornalismo, né, sanguinário que a gente convive, né, com isso até hoje, né, esses noticiários sensacionalistas, né, então às vezes a pessoa também já está saturada desse tipo de apelo, né, visual, de vídeo, foto, enfim. Aí o quadrinho ele traz esse outro olhar mais filtrado, talvez, né. Cara, eu já tive gente católica super fechada que trabalhava num colégio de freira lá da minha cidade que comprou meu gibi. E eu falo sobre prostituição, tudo que a pessoa nem sequer pensa em cogitar, assim, mandou mensagem. Nossa, achei lindo, adorei. Eu li tudo, numa semana só, que incrível. Eu tive muito essa experiência também com meu quadrinho sobre aborto. Tipo, pessoas que eram contra, leram e falaram, nossa, não sabia dessas informações. Tipo, não é que eu mudei a opinião da pessoa, mas a pessoa entrou em contato com aquilo e talvez fosse só um texto, talvez a pessoa tivesse preconceito, assim, pra continuar lendo. Preguiça. Preguiça também, né? Acho que o quadrinho faz muito bem isso. Na minha visão, o futuro do jornalismo em quadrinhos, eu espero que seja um momento em que as redações, os veículos tenham jornalistas em quadrinhos dentro do seu quadro de funcionários fixos. Igual hoje tem um fotógrafo, tem o cara que faz a entrevista, tem a pessoa que faz texto. Eu imagino que o futuro do jornalismo em quadrinhos seja essas pessoas terem espaços fixos dentro das redações, dos veículos, e isso está normalizado. Acho que muito mais que o formato em si, ter esses espaços fixos em redações, em produtoras, em veículos. Bueno, yo creo que va a ser multimedia, va a integrar animaciones. De hecho, Alexander está haciendo ya cosas en 3D, a internet y a un mundo más visual y interconectado con todo. Yo estoy viendo también más presencia de mujeres. Antes los ilustradores eran mayoritariamente hombres, ahora estamos viendo a más diseñadoras mujeres y más plural, yo creo también, y creo que es muy importante, más representatividad de la sociedad. Vamos a ver ilustraciones diferentes que las que se hacían antes. Eu acho que o importante é criar uma legião, cara. E aí essas pessoas vão criando as soluções criativas dela. Eu acho que o futuro é múltiplo, assim, sabe? Gente de vários lugares do Brasil falando de jornalismo em quadrinhos, sobre assuntos diferentes que a gente nem pensou. Eu quero que a galera junte os jornalistas em quadrinhos e não enche, e não dê pra entrar na sala de tanta gente que tem, sabe? Eu acho que é isso que eu quero. Acho que eu espero que seja, né? Bueno, yo lo primero que diría que a veces nos parece que esta unión de periodistas, ilustradores, desarrolladores, diseñadores es difícil y es mucho más fácil de lo que parece. Y el hecho de unir fuerzas y de trabajar desde campos artísticos tan diferentes nos permite crear productos únicos. Minha primeira
missão como jornalista é falar disso da forma que eu acredito que seja mais responsável e humanizada possível. Uma coisa que eu prezo muito, muito mesmo é manter vícios de fala, manter exatamente como a pessoa falou pra mim. E mostrar que é possível fazer uma reportagem longa, aprofundada, com muitas fontes nesse formato, né? Então, eu acho que fazer o jornalismo em quadrinhos está concorrendo junto com os outros gêneros e sendo entendido na cabeça dos editores, das pessoas de jornalismo, que é mais uma opção ali para você contar histórias bacanas. Uma coisa que, assim, o nosso cérebro, ele quer ler o quadrinho, parece que você é puxado para a página, né? Então, você não... É como se você estivesse olhando uma placa de trânsito, você não consegue não ler. Eu acho que é um jeito que se espalha assim, que nem incêndio, sabe? Muito simples, muito natural. A gente já tá acostumado com essa linguagem.